Olá, olá a todos vocês que nos acompanham aqui no Universo Marias e também na página da Gláucia Cavalcante. Estamos aqui para mais uma live, como sempre eu contando aí com a ajuda da Gláucia, que no que diz respeito à parte da psicologia, comportamento humano, é a nossa grande ajudadora aqui nesses temas, para a gente estar falando hoje, em especial, mais uma vez, desse tema relações abusivas, né, reflexos de relações abusivas. De que forma uma pessoa que vive esse tipo de relação, ela acaba refletindo características, situações e até mesmo doenças na vida dela, né, por conta dessas relações abusivas que ela tem. E semana passada a gente mencionou 3 casos. Hoje a gente vai mencionar o caso da Sônia. Mas antes, uma coisa que é muito importante a gente fazer é entender algumas características. Mas antes disso, deixa eu dar aqui um oi para a Gláucia, né? Tudo bem, Gláucia? Oi, Bela. Oi, mulheres. Tudo bom? Tudo de bom. E esse realmente caso hoje vai ser muito interessante. A gente está repetindo esse assunto, né, porque realmente ele é muito interessante e precisa realmente de um alerta, né, em relação a ele. Até umas coisas que eu vi na internet pesquisando a respeito desse tema que depois eu vou comentar para vocês entenderem como isso realmente é perigoso. Gláucia, mas antes da gente começar e falar do caso, quais são as características dos abusadores? O que a gente pode perceber neles, assim, que dá para ligar aquele sinalzinho vermelho, ver que aquela pessoa ali não é muito normal, digamos assim, que ela tem características negativas. O que faz a gente identificar um abusador? Um abusador, ele não deixa você falar muito. Ele é compulsivo no falar, na forma dele, entendeu? Ele é agressivo quando você tenta ir contra o que ele pensa. Ele é controlador ao extremo. Geralmente ele é muito controlador, muito manipulador, certo? Ele tenta jogar a culpa no outro, porque ele não quer assumir a responsabilidade, então ele joga a responsabilidade para o outro, entendeu? Ele tem um histórico transgeracional, geralmente pessoas na família dele também eram abusadoras, entendeu? Então é um ciclo, né? Que ele também faz parte. Então ele é ao mesmo tempo vilão e ele é vítima também, certo? E tem um histórico também de, às vezes ele também agride as pessoas que estão próximas ao parceiro, né? As pessoas que também, no caso das relações, também porque a relação do abusador, a gente vai falar hoje sobre isso. Ela é tanto entre parceiros, como pode ser entre amigos, como pode ser entre irmãos, como pode ser entre vários ciclos, né, de relacionamento, entendeu? Então, essa é algumas das características que são muito fortes no abusador. Ele é extremamente manipulador. Tanto manipulador que você entra realmente como uma isca. Quando você tem as características que depois nós vamos falar da vítima, né? Quando você tem características de submissão, né? De passividade, de querer ajudar mais o outro do que a si mesma, né? Baixa autoestima. Então, você entra como uma isca para aquela pessoa, entendeu? Muito facilmente para o abusador, que é extremamente manipulador e controlador da vida do outro. Não deixa o outro fazer quase que nada, né? No caso do parceiro, ele não deixa pintar, não quer que vista com tal roupa para não chamar muita atenção, porque ele quer aquela pessoa sob controle e também o medo enorme também de perder aquela pessoa, né? Uhum. Então ele tem que estar controlando porque ele não se sente seguro de um amor verdadeiro, entendeu? Ele acha que aquela pessoa pode realmente abandoná-lo. Isso pode acontecer com qualquer relacionamento, só que a pessoa ela é muito insegura, por isso que ela precisa desse autocontrole nessa relação. E a gente vai falar muito do caso, vai mostrar muito esse caso, né? Com certeza. Agora, Glaucio, uma coisa muito interessante, quando eu estava pesquisando a respeito desse tema, é que eu percebi que tem uma série nova na Netflix que fala a respeito disso, né? Que o tema central da, da série é um homem que ele tem características, ele é abusador, e ele é abusivo, né, no relacionamento dele, ele chega a perseguir, etc. Só que é um caso mais extremo, o que a série aborda, que eu tive vendo rapidamente na internet, porque ele chega a ser um psicopata. É, Mas... Vera,
uma parte, continue pensando, fazendo uma parte, eu também já estudei muito sobre isso, e eu estou vendo que tem uma linha tênue, viu? Quando a pessoa chega a um extremo né, do obsessivo, ele pode se tornar um psicopata. Há uma linha tênue para a psicopatia. Né? Uhum. Perceber isso, né? E aí pode continuar. E o que é interessante, na verdade, como a série, eu estava vendo aqui rapidamente alguns pontos sobre ela, já que ela fala a respeito de relacionamentos abusivos, e lá mostra que a série, ela mostra a visão do psicopata, do abusador, do abusivo, do cara abusivo em relação ao objeto do desejo dele. E ele acaba, na verdade, como você está vendo, pela ótica dele, você acaba enxergando ele de forma muito humana, que é o que a série acaba trazendo, né? Que eu percebi isso em algumas críticas, né? Por conta do tema abusivo. Como é E que é aí, o nome da série é Você. Como? Você, no Netflix. É uma série bem nova, pelo que eu entendi. O nome da série se chama Você. É fácil. E ela é baseada num livro, e é um cara realmente que ele é abusivo, psicopata, só que aí a série é toda na visão dele. E ele tem momentos que ele é muito conquistador, digamos assim, só que o detalhe é o quê? Nas redes sociais, eu vi críticas a respeito disso, de que as pessoas estão encantadas também com o personagem. Ah, eu queria um fulano desse na minha vida. Só que aí as pessoas não estão entendendo porque acabam romantizando o personagem, né? Isso. Porque A quando estão gente... falando desse personagem, estão mostrando a história dele, né? Isso. Quando mostra a história, vê realmente o que aconteceu. E tem uma certa empatia, tem um perceber a pena, né? E talvez seja uma fé encantadora no sentido de mostrar esse outro. E é realmente às vezes eles sofrem muito mesmo, mas como já se tornou psicopata, não é bom se romantizar, não, né? Porque a gente sabe o que acontece com psicopatas, né? Exato. Eles É não uma... têm nenhum, como é que se diz? Eles não têm nenhum, até a gente depois volta a falar sobre isso, que é uma coisa muito interessante. Eles não têm nenhum apego. Eles não têm nenhum, assim, eles não têm nenhum sentimento de culpa, entendeu? Eles são extremamente frios e calculistas. Eles são extremamente inteligentes também, mas eles são extremamente frios e calculistas para quando eles querem pegar suas vítimas. Eles não têm apego nenhum àquela pessoa. Então, realmente, nesse ponto aí, a pessoa tem que botar uma distância, porque romantizar, nesse caso, não vai dar certo, né, Vera? Então, Porque o detalhe que eu quero chegar, na verdade, é que o quê? É que a pessoa que é abusiva, ela também, por um momento, ela foi vítima, não é isso? Isso aí é. Isso agora é bom perceber isso, realmente. Não que você tenha um romance ou romantizar aquilo, querer ter aquela pessoa, mas perceber que aquele outro teve relações de abuso, sim, na infância. Foi uma vítima também, entendeu? Só que ele não teve uma estrutura para lidar com aquela situação de vítima e talvez tenha se tornado um vilão, né? Um vingativo em relação àquilo que aconteceu, entendeu? E a gente vê muitos casos que a pessoa desestrutura para aquilo, né, Vera? Uhum. Já é uma doença. Exato. Vamos então falar do caso, né? Hoje a gente está abordando o caso da. Hoje a personagem de hoje, como eu até já salientei, o nome dela é Sônia. Só lembrando que esse não é de fato o nome real da pessoa, porque a gente preserva a identidade, características e etc., né? Que possam identificar a nossa personagem. E hoje a gente vai falar da Sônia, que é uma menina que tinha pais muito severos, ela não podia fazer nada, não podia brincar com outras crianças na rua, né? Ela não, se ela saísse de casa e voltasse, ela levava uma surra, né? Isso acontecia também durante a adolescência. A vida escolar dela era de casa para a escola, da escola para casa, né? E aí ela conheceu o marido aos 12 anos, eles namoraram, ele sempre foi muito ciumento, né? Em um determinado momento, ela menciona que ele apertava o braço dela, né? E o pai vinha tirar satisfações, né? Porque o Isso. pai também,
o pai era muito possessivo e o namorado aí na ocasião também já demonstrava essas características. E aí ela casou aos 13, ela aos 13 anos, né, realmente bem jovem. Ela disse que casou muito cedo. E ela não conhecia a liberdade, né? Ela achava que ia ter liberdade, mas na verdade se enganou. Ela pensou que ao casar cedo ia sair de casa e ia ter essa liberdade, mas não foi assim. Ela passou a ser reprimida aí agora pelo marido, né? Que ela achou que era o amor da vida dela, né? Ela pensou por muito tempo nisso, mas uma relação realmente muito tóxica. E a crença que ela tinha, né, sempre foi de que é preciso aceitar tudo, de pai, de mãe, do marido, né, aceitar calada, na verdade. E ela meio que queria ser um modelo para os pais. Ela também era uma pessoa muito religiosa, né, não, ela, devido também aos gostos do marido, ela não conseguia se vestir como gostava, porque nada era do agrado dele. Então a vida dela foi ser dona de casa. Ela teve 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres. Ele colocou um comércio, foi muito bem sucedido, né? Um empreendimento internacional, ganhou muito dinheiro, isso o marido da nossa personagem, da Sônia. Né? Então ele conseguiu erguer os negócios sozinhos. Na história dele, ele tinha um avô também, que era desse ramo de negócios, um empresário bem sucedido. E aí, né, os irmãos dela foram colocados no negócio também, que ela menciona, mas Não. sempre, não, porque tá aqui, quando meus irmãos cresceram, Então, ele, eu acho que foi alguma troca aí. Foi os filhos dela. foram os filhos, né, Foi, certo, eu imaginei depois. é isso mesmo. Então, os filhos, quando cresceram, também passaram a fazer parte do negócio, só que, na verdade, o pai sempre que controlava tudo, né, ou, Tá, no caso, o marido da Sônia. isso. Ela passou um tempo na casa da irmã, na verdade, aí já é depois, né? Essa parte aqui, deixa eu ver aqui. Ui, a câmera batendo na mesa. Então, mas chegou um determinado momento em que o marido faleceu, ela foi morar na casa da irmã, eles alugaram a casa dela, os filhos alugaram a casa dela, né? E Sem a permissão dela. sem a permissão dela, exatamente, né? Passaram a tomar conta dos negócios e, assim, por um momento os filhos admitiram, enxergaram, viram que o pai tinha com a mãe um relacionamento muito possessivo, abusivo, reconheciam isso. Mas, infelizmente, a partir do momento que o pai faleceu, né, que ele teve problemas de saúde, faleceu, o que ele teve mesmo, Gláucia? Uma embolia pulmonar. Daí, Isso, né, os outros problemas que acarretaram junto. exatamente. Múltiplos, né? Múltiplos. Pois é. Então ele teve essa embolia pulmonar, né, problema aí no pulmão e acabou vindo a falecer e os filhos, de certa forma não, né? O que ela relata é que os filhos começaram a repetir toda aquela situação, não é isso? Exatamente. Inclusive, ela fantasia um pouco, porque como esses filhos ela esperava mais, ela agora encanta-se com esse marido, porque ela fala dele agora com amor, né? Porque ela admite várias circunstâncias em que esse marido falava que o meu amor é tão grande, porque ela no começo já conversou com ele do relacionamento, porque ele era muito ciumento, ela não podia sair com a roupa, ela não podia fazer nada, ela era muito presa, né, nessa relação, e aí só fazia cuidar dos filhos, e aí não podia sair, tinha que sair com a roupa muito fechada, era muito complicado, ela foi para uma briga, uma discussão. Então, assim, aí ela fala que ele falava muito e ela conversava muito com ele, não, vamos mudar, e ele concordava sempre em tentar mudar esse comportamento, mas aí eles fizeram um acordo que ela não trabalharia, essa era a condição dele, né, de que tudo, assim, que ele aceitasse tudo e que fosse tentando mudar, que era uma coisa difícil, porque ele era controlador, né, e ela sabe que Uhum. obsessiva, ela tem casos que ela não consegue mudar, né. Então, assim, mas eles fizeram um pacto e ela disse que houve traições, certo? E ela disse que era muito difícil, ela tinha muitos filhos, né? Você sabe a quantidade, sei. Sim. Então ela disse que ela não ia
tinha condição de sair e criar os filhos sozinha, então ela se submeteu, sim, Ela se submeteu à situação, né? submeteu. E ela disse também que tem uma religião e que a religião faz com que a pessoa acredite que o casamento tem que ser a vida eterna, até que a morte os separe, como realmente aconteceu com ela. Né? Interessante também isso. E ela diz que ela amou esse homem e que esse homem amou ela. E era um, Uhum. assume que foi um relacionamento controlador e até obsessivo, mas ela acredita que hoje ele, por ter sofrido, ela entende tudo isso que a gente vai falar. Depois, né, você vai falar dos pais, do sofrimento que ele teve, porque a mãe, ela até entende, a mãe dele não teve como dar aquele carinho, aquele afeto, porque ela não teve, ela perdeu os pais também muito cedo, ela não teve amor de mãe, foi criada por uma irmã também carente, né? Então, assim, e quando ele era muito novo, o pai dele veio a falecer também, certo? E foi de um infarto fulminante. E na época isso atingiu profundamente, certo? E então ele chorou muito porque o pai tinha preparado uma grande festa para ele, de aniversário para ele, e ele estava esperando essa festa e quando ele chega, o pai estava morto, ele gritava, ele não acreditava, porque o pai era uma referência ainda de algum amor que ele podia ter, e então ele gritava querendo acordar. Esse pai, ela relata muito, porque ela estava namorando com ele bem recentemente, e ela não acreditava, porque ela dizia que aquele homem era tão forte, tão novo, e eu não acreditava que eu ia vê-lo morto. E ele gritava, e como ele sofreu. Então, como ele não tinha mais que a mãe desestruturou com a morte desse pai, ela foi para casa dos parentes e deixou ele só. Então, tem questões de abandono também para esse filho muito jovem, 15 anos, 16, né? E, então ele não absorveu muito essa perda, entendeu? E a mãe, o abandono da mãe, ele praticamente que nunca, segundo ela fala, né, a esposa, nunca que perdoou essa mãe. E a gente vê como é importante o perdão, né? Porque ele fica com muita angústia, muito rancor e muito medo. Acho que por ele não saber lidar com a perda, ele ficou com muito medo de perder. Inclusive ele disse para ela que o meu amor por você é tão grande, mas tão grande que dói na minha alma. Eu tenho medo enorme de perdê-la. Aí eu posso fazer um parênteses. Assim como perdi a minha mãe e o meu pai, e dá vontade de chorar, porque a gente sente a dor dessa pessoa, entendeu? Sim, com certeza. É muito duro, né? Que na verdade a gente observa aí que características negativas, né, tem realmente, mas acaba sendo o mesmo problema da série, né? A pessoa também teve muitos problemas por trás. Ah, isso justifica? Não, não justifica, Não, né? Não justifica de maneira alguma. Mas o que não. a gente observa é que em algum momento a pessoa que é abusiva, ela em algum momento foi vítima. E aí eu te pergunto, Gláucia, quais são as características das vítimas de relações abusivas? Se a pessoa está ali em um relacionamento abusivo, de repente, que características, que situações a levaram a esse papel de vítima? Então, você quer dizer dela ter, né? Ela já tem características de submissão aos pais também, porque ela, no caso dela, vê claramente que ela era muito submissa para esses pais, né? Que a gente não relata, mas os pais dela, porque tem muitos detalhes nesse caso, né? E a gente vai lembrando que ela fala que o pai dela também não deixou, os pais dela eram muito rígidos, né? E que se ela fizesse alguma coisa também levava surra naquela época, entendeu? Isso. Então ela levava muito surra, às vezes, por ir na casa do amiga. E por que você foi fazer lá? Então é assim, tipo, muito Não ignorante. podia ir na casa das amigas, em especial as que tinham namorado, né? É. Então a gente já vê também relações abusivas com ela também na infância, entendeu? E aí, mas ela se submeteu a isso. Ela, tipo assim, não era daquelas que ia contra, entendeu? Ela ficava com muito rancor e muita mágoa. A gente já viu casos sobre isso, né? Que a pessoa guarda aquela mágoa, aquele rancor, e assim, e de perdão a essa mãe, né? No caso do pai era mais, né? Era melhor, ela adora esse pai, mas esse pai também era, porque não deixou ela ser modelo. Ela queria ser modelo, não podia, porque o mundo era muito fechado para ela.
Então, é um mundo obsessivo, sim, entendeu? Então, tanto ela quanto ele tiveram esses. Então, por que que um se torna o vilão e outro se torna a vítima? No caso dele, ela consegue falar hoje em dia do perdão para a mãe, não sei, né? Mas, assim, no caso dela, ela preferiu seguir a religião. Assim, a gente vê claro, assim, os comportamentos e as decisões são de cada um, entendeu, Vera? Sim, claro. Lida com aquela situação. E como Sim, você consegue lidar com a situação quando você não se trabalha, né? Por isso que é tão importante o trabalho psicoterápico também, às vezes, quando você não dá conta sozinho por isso, porque você sai de uma relação abusiva e você entra noutra porque você quer se safar daquela situação, mas aquela situação não está resolvida, entendeu? Então você continua naquela situação. Então ela resolveu ser boazinha, e o pai dizia que queria que ela casasse, então ela casou, tudo certinho, de nada, tudo. E ela casou muito cedo, porque ela queria liberdade, realmente ela deixa claro, mas a liberdade não existe para uma pessoa que foi, né, que está dentro desse padrão, você percebe? Ela não tem muita saída nesse caso. Então, e ela não é que ela escolheu conscientemente, mas inconscientemente ela foi uma vítima e ficou como vítima. a pessoa acaba repetindo aquelas relações, o movimento, né, como você diz. Exatamente aquele movimento. Então ela é mais submissa, sempre dava tudo sim para os pais também, porque a gente tem que ver também que a relação começa antes. Era muito submissa, muito boazinha. As irmãs ainda faziam rebeldia, ela nunca fazia rebeldia, ela nunca gostava de conflitos, né? E é uma característica dela não gostar de conflitos, entendeu? Quer resolver as coisas sempre muito pacificamente, nem que ela dê nãos para ela e sim para o outro. Então, essa também é a característica, a pessoa dá sempre o não é para ela e o sim é para o outro. Então, a pessoa, assim, como ela, assim, ela nunca foi, assim, tipo assim, se sentir amada, entendeu? Totalmente amada, né, por essa mãe, no caso. Então, ela tinha que tentar ser melhor, talvez, quem sabe essa mãe me ame, entendeu? Inconscientemente, esse jogo. Então, ela tenta ser melhor para o marido, entendeu? Tenta ser melhor para ver se ele, né? E aquilo de ser melhor, de tentar, é solicitada, faz mais do que solicitação. Então, ela se tornar uma mãe dessa pessoa, em uma mãe, entendeu? E também vítima também. Em muitos momentos ela viveu situações de traição, ela adoece, né? Fica realmente em depressão muitas vezes, né? E ela coloca isso não com a depressão que vem da perda de pessoas da família, mas não é conta de situações que ela vive e que ela nega. Porque para você estar numa relação abusiva, você nega aquelas situações, né? Então, ela tem histórias de depressão, perda de útero, entendeu? E tem muita coisa aí que realmente ela somatiza, né? Ela consegue ainda ser forte em muitas coisas, porque ela tem um movimento de querer separar, e nesse movimento ele se torna vítima, porque ele adoece e fica de cama, entendeu? E ela quer colocar os filhos e dizer agora, quem sabe vocês me apoiam para separar. Na verdade, é tudo uma coisa que não vai acontecer. Ela nunca separará desse homem quando ela tem esse movimento, entendeu? É sempre tipo assim, Uhum. quem sabe eu vou me separar. Mas aí esse homem também, ele está no vínculo, né, com ela, da doentio, naquela situação, ele fica doente porque ele não quer separar. E ele diz que ele ama a família, ele precisa de uma família, porque realmente ele precisa. Ele casa porque ele diz que eu não tenho família, eu quero ter uma família. A minha família ficou desestruturada, conscientemente, então eu quero ter uma família. Agora eu tenho uma família, eu não quero perder essa família por nada. E ele se torna controlador porque ele faz tudo para não perder. Quando ele sente que está perdendo, ele tenta controlar, porque é um movimento de situação de perda que ele cria. Você percebe? Ele Sim. cria, mas é uma situação que ele cria e ele sai, porque existe um movimento também de raiva dessa mãe. Claramente, ela fala que ele falava nisso, que ele dizia que ele não perdoava essa mãe. Então, uma vingança também inconsciente, entendeu? De que se deixar as mulheres não prestam. Então, minha mulher tem que ser assim, para que ela preste, Uhum. ela seja boa. Mesmo assim, ele não consegue, ele, né? E também a sociedade que estimula, né? Que o homem não seja tão. Também vamos também só botar, né? A sociedade daquela época, então, e hoje em dia também existe a coisa de que o homem pode tudo ainda, né? E naquela época, então,
né? Tinha que se provar muito nisso e ele realmente assume isso. Eu morro de medo de perdê-la e eu não quero que você faça nada, que eu não tenho certo controle. E ela topou isso. Ela se submeteu, porque ela é o tipo da mulher que é codependente desse homem. Você percebe? Agora, como que a gente, como que uma mulher, o que ela pode fazer para não entrar nesse relacionamento, em relacionamentos abusivos e acabar desenvolvendo isso que você falou agora, essa palavrinha, Mas codependência? antes de falar nisso, eu vou falar de algumas coisas também. Esses filhos aprenderam o quê? O que não se deve fazer com uma mãe, não é? Porque eles repetem que ele não devia ter feito isso com ela. Inclusive, ele chega a pedir perdão, porque ele reconhece isso no final da vida, certo? Porque ele tem consciência, amadurecimento para falar isso. Mas os filhos fazem o quê? Tudo bem, ela foi permissiva? E aí os filhos perceberam que ela foi permissiva durante a vida inteira. Entendeu? Uhum. O que eles fazem? Em vez de eles aprenderem o que é certo, porque isso acontece nas relações abusivas, como a gente fala que é transgeracional, eles têm o mesmo comportamento com a mãe. E eles tentam tirar tudo da mãe. E a felicidade que ela tem ainda, e ela consegue perceber, né, e ainda sai para casa da irmã e fica com tudo. E aí entra a ganância, né? Eu não posso deixar de falar da ganância, porque eu É descobri. verdade, tem esse ponto mesmo que a gente comentou anteriormente. Porque a ganância, o que é? A ambição, tem um lado bom, que é você querer ter, né, as coisas normais, e você querer crescer, e querer ter mais, sim, mas dentro de um processo que você faz objetivos e metas, que a gente já falou aqui, né? E aí você, dentro daquele processo, você cresce, é normal, que todo mundo faz. O grande problema é quando a ambição ela fica desmedida, e aí ela se torna ganância, que aí você quer passar por cima do outro para você conseguir. Por quê? Porque lá no final das contas existe uma carência, uma sensação de falta, uma sensação de escassez e uma sociedade que cobra que você seja o maior e você seja, como é que eu posso dizer, que você esteja competitivo, e o mercado ele pede competição. Só que muitas pessoas elas saem totalmente do eixo quando elas têm essas relações obsessivas, né? Quando elas têm a sensação muito grande de falta e elas passam por cima do outro, às vezes até do pai ou da mãe, até dos irmãos, para ela ter aquilo que ela acha que vai preencher, Sheila, mas que nunca vai preenchê-la, porque a sensação de falta está lá atrás. E esses filhos começam a ter uma relação obsessiva com essa mãe. E é isso que acontece. Isso acontece na nossa sociedade, por isso que de vez em quando a gente vê, né? Essas questões de filho mata irmão, filho passa por cima de irmão, ou passa por cima de pai, ou passa por cima de mãe. Está entendendo? Assim como o marido passa por cima da mulher e mata. Então, essa relação de obsessão é uma questão que a gente estudando mais a fundo, a gente vai ver que existe a ganância, que também existe nas relações obsessivas também entre parceiros, que eles querem tirar os bens da esposa, querem tirar tudo, com a sensação de que passando por cima do outro, ele vai ter aquele vazio existencial coberto, aquela carência lá não suprida, e a sensação de que sempre quer mais, e sempre quer mais, e nunca vai ficar satisfeito. Isso uma amiga pode fazer com outra amiga também, que ela passa por cima do outro porque ela acha que ela vai sempre precisar de suprir uma carência lá embaixo. Isso existe em todos os tipos de relações. E é bom que se fale, porque a gente está falando de obsessão. E como não deixar de falar disso, né, velho? Que infelizmente acontece, porque existe também uma competição, uma ambição normal, mas a ambição desmedida, até que se fala da ganância e da avareza, que é um pecado capital, e que essa pessoa ela não está com Deus, né? Na religião, assim, eu não sei muito a fundo, mas assim, até porque é isso, porque tudo que é ganância
na parte psicológica que eu entendo mais, é uma carência que você acha que você tendo bens materiais, que você tendo isso, e assim, e aquela sensação de que nunca está satisfeito, é porque a pessoa acha que ela vai suprir passando por cima do outro, mas lá embaixo vai ficar aquela carência. E se ela não tiver cuidado, ela vai ficar com muitas dívidas, que a pessoa ela nunca vai se saciar. E por conta disso, nesse momento agora, esses filhos meio que querem se aproveitar da idade da mãe, que, né, já está numa idade mais, é uma senhora já idosa, e acabam querendo se aproveitar para tirar tudo que ela tem, não é isso? Exatamente. E ela pergunta, né? Será que eu não fui uma boa mãe? Por que eles fazem isso comigo? Né? E nós respondemos, você foi muito boa, mas foi tão boa que foi mal para vocês e não ensinou esses filhos como respeitar uma mãe, e eles não aprenderam com a aprendizagem do pai, eles sabem na consciência, porque o pai não tinha essa consciência, o pai não era esse, apesar de ser abusador, mas a mãe tinha todo o direito financeiro, né? Ela tinha poupança, ela tinha cartões, ela deixa claro isso, entendeu? Mas esses filhos, eles viram, né? Tudo isso que o pai fez. Então, assim, eles têm consciência que o pai errou. Eles falam isso. Ele errou. Eles fazem ainda pior, né? Só para ressaltar a condição financeira da nossa personagem, ela tem uma boa condição financeira e hoje ela não mora mais no Brasil, né? Ela mora no exterior. E toda essa situação, né, para vocês terem... Oi? Ela mora com a irmã que deu todo o apoio psicológico para ela. E ainda tem mais, esses irmãos, né? Esses filhos, eles começaram a colocar uma doença para a mãe, né? Dizendo que ela ficou muito magoada também. Então tem várias questões de abuso que é bom a gente salientar que existem nas famílias também, né? Porque fala de racional, dessas coisas todas, e isso acontece. E, então ela quer estar bem longe hoje em dia daqui do Brasil, né, Vera? Isso. E ela está realmente decepcionada com ela. Fala assim: eu fui uma boa mãe? Foi, mas, sabe, não soube se respeitar. Até porque não teve condições de pensar, por ignorância. Aí uma pergunta agora que eu coloco para você que nos assiste, seja agora na live ou que esteja assistindo em outro momento. Você se identifica de alguma forma com a nossa personagem de hoje, seja por um relacionamento abusivo com cônjuge ou filhos ou outros parentes? Essa é uma situação que acaba sendo real também para você, né? Não precisa nem possivelmente responder aqui nos comentários, não. É algo só mais de reflexão, né? Diante dessas questões que a gente está colocando aqui. E aí, Gláucia, aquela nossa última questão. Como então, diante de tudo isso, se livrar desse tipo de relacionamento? Não se submeter a esse tipo de relacionamento também? Vera, veja bem, a maioria dos casos a tendência é separação, porque a pessoa ela não tem consciência do começo, mas no começo, quando a pessoa tem uma conversa franca com a outra, deixando claro os seus pontos, né, o que você gosta e o que você não gosta, e aí essa pessoa poder ouvi-la, que é difícil para o obsessivo, mas no começo, bem no começo, sem fantasias, tentando ser mais clara já com essas dicas que a gente diz aqui, tem que ter um papo muito franco com essa pessoa que não está gostando daquela forma, dá um basta naquele movimento para que você tenha também o seu controle pessoal. Porque, tá entendendo? Porque a partir daí, se você não tem esse papo, então essa é uma primeira dica. Como é que você está com você mesma e como é que você está em relacionamento quando você está começando? Vocês que estão começando. E vocês estão sentindo que ele é muito ciumento, aí vocês não fiquem achando que isso é normal. Pensa, como é que é o ciúme dele? Certo? Então, o primeiro passo é você ter consciência do que você está sentindo, do como é o outro, ter essa empatia com o outro no sentido de saber como é que ele é. Ele é muito ciumento, muito, tá entendendo? Muito controlador. Tem essa capacidade de perceber. E se você está em algum meio termo nessa relação, já está se envolvendo, já está acontecendo coisas, também, o que
vem, quais são os sentimentos que você sente em relação a esse outro? Você sente raiva, muita raiva, e esse outro te ignora com essas raivas, você também nega esse sentimento, pare imediatamente com esse movimento. Perceba quais são os reais sentimentos que você sente, quais são as suas emoções, sabe? Você sente raiva? Tenta escrever sobre essa raiva, o que é, né? E não nega essa raiva. Se você sente culpa, será que essa culpa é tão grande? Será que essa culpa não é jogada pelo outro para você? Sabe? Será que ele não está querendo te pegar seus pescocinhos e te jogar essa culpa e você cair feito um? Então perceba que tem muitas coisas que o outro joga que é dele. Então você tem que jogar a responsabilidade para o outro e não para você. Porque quando você joga essa culpa, esse sentimento que é devastador se você não consegue percebê-lo também, você vai entrar em outros sentimentos mais devastadores, como a tristeza, a angústia, e a culpa leva também à depressão. Então, aí você vai ficar de cama, ou você vai ter alguma doença. Então, é bom que você perceba o que está acontecendo com você, certo? E caso você já tenha entrado nesse sentimento, que a gente está falando para várias pessoas, né, Vera? Vários, tipo assim, em níveis, em qual nível está do relacionamento abusivo. Às vezes no começo, está no meio, entendeu? Então, você já está nessa sensação de que você está ficando doente, né? Que você faz tudo para o outro e se sente justiçada, que esse outro nunca te valorize, você está ficando doente, para pensar o que você está fazendo e para se cuidar também, porque essa doença psicossomática é porque você aguentou muitas torturas nesse relacionamento, muitas culpas que não era sua e que você exacerbou nesse sentimento passando para o corpo. Então, para esse momento, vai cuidar do corpo também, né? Quando você cuida de você e também da sua autoestima. Esse é o próximo passo, a autoestima, né? Porque como que você pode, né? Até para ter esse movimento também de cuidar da saúde, se você não cuida da sua autoestima, você tem que cuidar de você, sair um pouco daquela relação e cuidar de você, sabe? Tentar um pouco de sair daquele vínculo. Aí também, o outro movimento depois da autoestima é procurar uma rede de apoio, seja com amigos, com a família. É muito importante essa rede de apoio para que você possa ter uma fortaleza dentro de si, uma fortaleza para você sentir que se você quiser sair desse relacionamento e ficar muito difícil, você tem aquela rede de apoio que pode te apoiar naquele momento. Porque às vezes você também já está muito vulnerável, porque você tem características de vulnerabilidade e passividade, e esse outro não entrou por acaso com você. Entendeu, Vera? Sim. Então, tente também uma outra coisa, que essas pessoas, elas são codependentes, igual a droga. Infelizmente, eu tenho que falar isso. Então, você se apega. Pode se desenvolver essa codependência, né? Pode. Então, você fica viciada nesse outro, e você fala mal desse outro, mas no fundo, você depende desse outro para você viver, entendeu? Você já criou essa dependência. E quando você sai dessa relação, você só fica pensando, é uma obsessão também para você. Então você só fica pensando nesse outro, você não consegue esquecer esse outro. Então você volta para esse outro, pior ainda, porque ele depois aí que massacra você, entendeu? Você voltou para isso. Então é bom que você tenha essa rede de apoio, essa rede, até fazer um trabalho psicológico para que você consiga evoluir nesse processo e acreditar que você pode sim, quando você quer sair. E que esse outro já está no grau que você não aguenta, entendeu? E que às vezes você mesmo deixou acontecer sem consciência. Sem consciência. Porque ninguém, não, por isso que não se culpe, não foi consciente aquilo. Então a gente está aqui para abrir os olhos, para dar luz, entendeu? E aí, voltando, você pode voltar a ter uma energia boa, porque com certeza a sua baixa autoestima, a sua energia baixa, está atraindo só coisas negativas, né? Os relacionamentos negativos, né? Então, é bom você perceber que quando você está numa relação negativa, tudo de ruim pode acontecer também com seus filhos, entendeu? Então, é bom você estar na sua... percebendo o que está acontecendo ali. Eu sei que é muito difícil, às vezes, mas quando você sai um pouco, você pega essa rede de apoio, trabalha psicologicamente, trabalha, entendeu? Às vezes até com remédio, dependendo do psiquiatra também. Isso vai te dando uma fortaleza para você conseguir sair, até você fortificar a sua relação também com os filhos também, que às vezes, como tinha o caso da semana passada, que os filhos davam apoio para ela, isso era muito bom para ela, às vezes o irmão, entendeu?
E é muito bom para você se fortificar, né? E é tão bom quando você se fortifica, que você trabalha também, quando você trabalha psicologicamente. Eu acredito que você trabalha a sua energia, né? E aí você pode fluir melhor, uma energia melhor, mais positiva, porque as relações tóxicas e abusivas, elas não acontecem de todo modo. Então, procure também relações, porque com certeza você também pode estar tendo relações tóxicas com os amigos, porque você está naquele nível. Então, tenta botar limites também, pôr limites na relação e pôr limites nas relações, né, de amizade, e procurar amizades realmente fortifique e te coloque para cima, entendeu? E você acreditando em você, com certeza você vai ter essa rede de apoio e você vai crescer nesse movimento para cima. E até você pode, com esse movimento, não, tipo assim, não imediatamente, mas fazendo todo um trabalho de energia. Pode continuar. Certo? Você fazendo todo um trabalho de energia, você pode, acredite que você pode ter relacionamentos mais saudáveis. Eu acredito nisso. E aquele recado, certeza. E aquele recadinho, para quem conferiu hoje nossa live, para a gente encerrar com chave de ouro, qual que é? Se vocês gostaram desse vídeo, vocês curtam, compartilhem, comentem, tirem dúvidas, porque esse assunto parece que não termina, porque ele é muito vasto e cada vez mais a gente vê um ponto que é importante. E é tudo bom quando a gente pode compartilhar para outras mulheres também que estão sofrendo com essa situação, né, Vera? Porque ninguém merece viver em relações tóxicas, abusivas. É tudo de bom quando você consegue ter uma energia boa e conseguir sair para uma coisa mais leve, mais positiva para você. Certo? Também Isso mesmo. que você consiga mudar os seus pensamentos, né? Consiga ir para uma áurea melhor e também fazer meditação, que depois eu vou estar passando para vocês também, que é tudo de bom. Então, um beijo para vocês, beijo e muita gratidão. Beijo, Vera, tudo de bom, viu? Beijão, Glaucia. Brigadão, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.